terminar um assunto da live passada que vocês muito me pediram para comentar sobre a nota de R$ 200, né? Teve um abaixo-assinado, isso foi uma característica aí dessa semana que passou, pedindo justamente para que a cachorrinha, que eu comentei a história dela na live passada, a Pipi, viesse a ser, de fato, né, a efígie da nota, né? O Banco Central analisou, eu achei isso muito bonito da parte do Banco Central, analisou o pedido, inclusive, foi atrás da história, foi atrás da permissão da imagem, né? E como eu comentei com vocês, para fazer o desenho, né? Precisa tirar uma foto do personagem, uma foto ali da cadelinha, né? E infelizmente, como ela tinha sido perdida, né? Por conta da dona, o Banco Central não poderia, né? Fazer o tipo de ação, não poderia criar um logo, criar essa imagem. Então, o Banco Central foi atrás da história, descobriu que era uma cachorrinha perdida, a Pipi que eu comentei para vocês, e decidiu, na verdade, não homenageá-la na nota, né, porque causaria dores aí para os donos dela, né, sempre estar lembrando ali da imagem dela, mas sim fazer uma ação social, né, buscando ali ter mais atenção com os cachorrinhos perdidos, né, a parte de adoção. Então o Banco Central está migrando aí para uma parte um pouquinho mais social. Eu achei até bem interessante, né? O Banco Central tem algumas ações sociais e ele está mais migrando aí, não que isso tenha a ver diretamente com a nota, mas eu diria aí a única notícia bombástica relacionada com a nota de fato é que foi divulgado que a nota será cinza, o que desmente aí muitos dos memes, muitos dos boatos de que a nota teria uma cor ali similar à da nota de 50. Não sei se vocês sabem, as notas têm que ter características, tamanhos e cores diferentes. Então, já era sabido que aquela provavelmente não seria a cor da nota de R$ 200, tá? Então, a cor aí, um spoiler, talvez, para quem não sabia, a nota vai ter a cor cinza e mais detalhes o Banco Central ainda não divulgou. A gente só vai saber quando tiver o lançamento e com certeza vai ser muito bem festejada, mas não aos moldes ali do Plano Real. Afinal de contas, a gente já tem o Plano Real aí por muito tempo. Então, isso eu queria comentar com vocês. Ainda falando de números, uma coisa interessante que aconteceu nessa semana que passou foi o fechamento do IPCA. O IPCA fechou em 0,36%. A princípio, vocês podem falar, nossa, é um número muito pequeno, né? A inflação tem que subir para estimular, né, o consumo, o investimento, tudo para mostrar que a economia está andando. Mas é aquela velha história, né? Aquela velha história de fake news, etc., né? Se a gente pegar uma informação e colocar ela deslocada, né, a gente vai ter outros resultados. Então, eu queria falar para vocês, é um número alto, tá? Se a gente olhar isolado, é óbvio que é um número pequeno, mas se a gente olhar para o agregado, então se a gente olhar para a série histórica, 0,36% para o mês de julho é um alto nível, é um dos melhores números que a gente teve desde o ano de 2016, para vocês terem ideia. Então, de fato, a gente teve aí um reaquecimento econômico se a gente comparar a longo prazo, se a gente estiver olhando ali desde 2016. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente por que teve esse aumento. Não sei se vocês sabem, o IPCA desse período, né, agora, finalzinho aí do mês, né, de julho, ele fechou com essa alta justamente porque a gente teve um aumento no preço das contas de luz, né, isso foi inevitável, troca de bandeiras, etc., e o represamento das contas, a gente só olhar os exemplos aqui da Enel, né, que segurou as contas, segurou o preço e agora está sendo, né, divulgado, as pessoas vão ter que pagar aí, isso a gente pode até discutir em um outro momento, né, que não é justo, principalmente com aquelas pessoas que têm baixa renda e vão ter que pagar de uma única vez, embora aí depois de algumas reclamações a empresa já está flexibilizando aí um determinado faturamento, né, um determinado parcelamento, acredito que até em 12 meses. Né? E o segundo motivo para justamente a gente ter tido essa alta foram os preços da gasolina, né? Então, a gente teve um aumento aí no preço dos combustíveis, o que acabou puxando um pouquinho o IPCA, e como as pessoas estão voltando às atividades, elas demandaram mais combustível, então as pessoas foram aos postos, consumiram mais aí os combustíveis, o preço subiu um pouquinho e também puxou o IPCA. Tá? Então é importante a gente deixar isso também registrado. Então, eu diria que não é um motivo para a gente comemorar, porque ainda não existe essa retomada tão simples, né? A retomada em U, como o Paulo Guedes gosta de falar, ou a retomada em V, né? A gente está tendo aí uma curva muito longa para a retomada e muito provavelmente não vai ser nos próximos meses que a gente vai recuperar a economia, quiçá, né, ano que vem. Uma outra fofoca que foi recente aqui foi que o Mansueto Almeida, né, estava aí no governo, ele será o novo economista-chefe do BTG.
Não sei se vocês lembram, em lives anteriores eu cheguei a comentar com vocês que o Paulo Guedes, por tradição, veio lá do BTG, um dos grandes bancos de investimento que a gente tem aqui, né? Inquestionável, eu diria, né? A parte de investimento, a parte de tratamento com o cliente, o BTG é um excelente banco. Mas eu diria aí que tem um certo puxão de orelha, ou que a gente chama aí um revolving door, né? Que é quando os agentes políticos ali, eles acabam utilizando o próprio cargo para poder voltar para o mercado financeiro, né? E provavelmente ali teve algum tipo de indicação do Paulo Guedes, ou seja, para quem tem conta no BTG, para quem gosta de fazer investimento com o BTG, não se preocupe, a estratégia Paulo Guedes vai ter a gestão estendida aí, sendo Guedes Mansueto, tá? Então não se preocupe, a fofoca do mercado financeiro, por enquanto, é essa, tá bom? Guilherme, quer comentar alguma coisa? Isso é uma coisa muito grave, na verdade, que a gente deveria pensar aqui em regulamentar no Brasil, já que a gente está falando tanto de quarentena, né? Quarentena no Covid, quarentena para juízes se candidatarem à presidência da República, né? Em cargos de executivo, como se ventilou aí em relação a uma PEC para efetivamente se colocar um período necessário de quarentena para um ex-magistrado se candidatar a um cargo no executivo, uma PEC claramente visando aí, né? Impedir que o ex-ministro Sérgio Sérgio Moro. Moro se candidate à presidência da República, né? E aqui o ponto não é gostar ou não do Sérgio Moro, não é isso, né? O ponto é qual é o cabimento disso, né? O colocar justamente uma PEC, uma quarentena de praticamente uma das propostas é 9 anos, 9 anos para que o ex-magistrado possa se candidatar à presidência da República e você tem essas soluções, essas situações anômalas também. A pessoa sai da estrutura pública e vai direto para uma estrutura privada, né, que tem um interrelacionamento de informação completo, né? Então é claro que você tem aí uma possível, né, digamos, confusão de interesses claros, porque o Mansueto chega cheio de informações, o Mansueto chega no BTG sabendo muito provavelmente como o Paulo Guedes pensa ou qual é o projeto econômico para o país, que o governo federal pretende, numa instituição privada, ou seja, ele volta para o mercado financeiro, tendo participado de uma estrutura pública com informação, com toda essa vivência que ele teve durante o governo. Lembrando que o Mansueto, inclusive, trabalhou na época do governo Lula também, né? Vamos lembrar Sim. disso. O Mansueto já é velho aí na história, velho de guerra. Também trabalhou na época do governo Lula. Então, são coisas interessantes de se pensar no Brasil, que isso deveria ser regulado. Seria muito adequado, no meu modo de ver, né? Não sei se você concorda, Nathalie, mas creio que sim, né? Que a gente tivesse uma quarentena para esse tipo de função. Se você ocupou uma função pública e que você teve acesso a informações que são extremamente valiosas para o mercado bancário financeiro, você deve ficar afastado durante um tempo, né? Mas a gente sabe que não é muito bem assim no Brasil, então tá aí o Mansueto agora no BTG, né? Com toda a informação privilegiada que alguém deve ter como ele, que ficou anos aí na estrutura, né, pública brasileira. Ele já informou que ele vai cumprir o período de quarentena, se não me engano, no mercado financeiro aí, são de 3 a 4 meses, de 3 a 5 meses, né? Se cumpre o período de É, quarentena. Mas assim, o que o Guilherme está falando, e eu concordo com ele, é que justamente é um período muito curto, né? Porque as informações carregam aí um peso, né? Uma série um pouco longa, e óbvio, ele não vai de 3 a 5 meses cortar relações com o Paulo Guedes, com todos os informantes que ele tem, né? Infelizmente é uma ou prática esquecer comum. tudo que ele sabe, né, Nathan? Exatamente. Infelizmente é uma prática comum, né? Mas só para vocês terem ideia e não me alongar muito nesse assunto, que apesar eu gosto, tem muito a ver, né? A própria independência, né? A autonomia do Banco Central que iria ser votada esse ano, coloca isso como uma das referências, né? Então, geralmente, quem é o presidente do Banco Central, logo de imediato acaba indo para o setor financeiro, e por isso que eu até acabei utilizando o termo, peço desculpas aqui se não ficou claro, que é o revolving door, né? A gente chama o fenômeno da porta giratória. Porque, na verdade, ele não sai do mercado, né? Embora tenha esse sistema de quarentena, na verdade, ele passa do público para o privado, do privado para o público, e ele sempre fica naquela porta giratória dos bancos, né? Que são comumente aí Uhum. conhecidos, por isso que tem esse termo. Então é importante isso que o Guilherme está falando, porque a gente tem que ter um período mais longo, tem que ser um pouquinho mais rígido, e lógico, né? É impossível, tá? Isso aí também acaba acontecendo, inclusive, tá? Para quem não conhece, na parte de auditoria, né? A gente tem um período a ser cumprido,
de quarentena, de você não poder fazer investimentos, mas você sabe quais são os fundos ali, o que você auditou, como que as empresas trabalham, e você não perde isso, né? O capital próprio que você leva quando você sai ou quando você deixa de exercer a função. Então, tem uma discussão aí bem complexa. Vamos indo um pouquinho para a parte política, que o Guilherme gosta de comentar. Mas eu achei interessante que chamaram muita atenção essa semana, né? Tiveram diversos aí repórteres, notícias, veiculando que uma coisa que o Guilherme já tinha chamado a atenção para vocês, eu também frisei aqui, que existe uma ala do governo, ou na verdade, de certo modo, a orientação do nosso governo é uma coisa um pouco mais desenvolvimentista, de certo modo, né? Então, muitas frentes aí estão pedindo o quê? Mais dinheiro, ou seja, mais gastos, né? Aumento ali, inchaço do nosso orçamento. Não estou nem falando inchaço da máquina pública, estou falando de gasto mesmo, recurso. Né? E isso vai entrar numa rota de colisão que eu queria que vocês aí refletissem, a gente pode até discutir, onde existe um teto de gastos. A gente tem um limite, né, para atingir superávit primário, para atingir diversas metas que a gente tem que atingir, e que vai entrar em colisão justamente com quem? Com a figura do próprio Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes já veio a público diversas vezes falando que não pretende estourar o teto de gastos. Mas a gente tem, por outro lado, uma orientação um pouquinho mais desenvolvimentista dessas diversas pessoas que estão aí no governo, isso começa a preocupar, porque o Guedes vai ceder ou ele vai continuar ali de fato tendo um posicionamento de que ele não vai estourar o teto de gastos, porque isso tem uma implicação política muito grande. Né, o Guedes vai cair ou não vai cair? Isso aqui diversas vezes a gente já discutiu. Eventualmente, se o Paulo Guedes não tiver força política ou ele não convencer de certo modo o presidente Jair Bolsonaro de que ele não vai estourar o teto de gastos, eu diria para vocês, como a gente já viu naquela fatídica reunião, basta trocar o ministro que eu faço das minhas vontades, né, a necessidade ou a ordem do dia. Né? Então, muito provavelmente, se o Guedes não cede nesse sentido, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai ser trocado, vai ser deposto, etc. E a gente vai ter que ver como é que vai acontecer. De certo modo, o que eu quero falar para vocês, e que é preocupante, é se a gente estoura o teto de gastos, a gente vai começar a aumentar a dívida, lembra? A gente tinha comentado na live passada. Levar a dívida para frente, tirar recurso da gente, significa que lá no futuro, né, daqui a algum tempinho, eu não diria muito longo prazo não, 2022, 2023 no máximo, a gente vai começar a ter um problema do nosso equilíbrio, seja ele o equilíbrio financeiro, seja ele o equilíbrio atuarial, porque a gente deixa de olhar, né, a gente não está olhando só para o presente, a gente começa a olhar para o futuro e para diversos desdobramentos que a gente sabe que o país enfrenta, né, já estamos vendo alguns indícios de inflação, não é lógico que não vai ser algo expansivo, explosivo, mas a gente já está tendo alguns indícios de que da parte econômica a coisa tende a complicar. E aí, de novo, vai esbarrar no aspecto político. O que será que o Bolsonaro, né, o que o governo está pensando ou pretende fazer com relação a essa questão? Então é importante a gente falar disso para vocês. Queria também colocar aqui. Diga lá, Guilherme, tem algum comentário? Essa é uma situação muito, muito complicada, porque no fundo a gente tem um cenário de muita incerteza, né? Por mais que a gente esteja normalizando nos costumes aqui, com a flexibilização, que aliás é uma flexibilização oriunda de um certo desespero econômico do setor, principalmente de serviços, né, que está sofrendo demais. A gente tem inclusive dados que demonstram que, por exemplo, bares, restaurantes não conseguiram, né, nenhum faturamento de 10% a mais do que o faturamento normal com a flexibilização já feita. Daí terem flexibilizado agora mais ainda com a abertura de bares e restaurantes por mais tempo no dia até as 10 horas da noite. Mas o que eu quero dizer é o setor de serviços, que a Nathalie pode depois dizer muito melhor sobre isso, que é o setor que mais emprega no Brasil, tá muito mal. E é um setor que está com, digamos, enfrentando a incerteza, a grande incerteza da pandemia. A gente ainda trabalha com a incerteza, por mais que a gente esteja, né, forçando essa normalidade, o quadro ainda é muito incerto, e nesse sentido o governo não demonstra, ele não sinaliza, né, o que vai ser feito daqui para frente. A gente tem, além da incerteza da pandemia, a incerteza política, e aí a incerteza na política econômica também, né? Porque o que a Nathalie bem quis dizer aí, e muito bem disse, né, mas em outras palavras aqui, dizendo de uma forma mais política,
né? O que ela quis dizer é o seguinte, que a gente tem aqui uma bifurcação no caminho do governo. O Bolsonaro percebeu que a popularidade dele deu uma estabilizada, é uma possibilidade de crescimento graças ao auxílio emergencial de R$ 600. E ele percebeu que essa é uma saída possível para ele sair desse patamar, que é um patamar pequeno, por mais que a gente fale, se o Bolsonaro tem 30%, Bolsonaro é o pior presidente da história da democracia recente brasileira de 88, com 1 ano e meio de governo, com uma avaliação tão baixa. Então ele tem uma avaliação muito ruim, na verdade. Mas é que muito se trabalha a ideia dos 30% necessários para ele, num quadro de extremismo, num quadro de dicotomia com o PT, chegar em 2022 no segundo turno. Aliás, as pesquisas que têm saído hoje, né, em relação às eleições presidenciais são tão úteis, né, como aquela frase famosa, né, mascar chiclete para resolver uma equação. Elas não servem absolutamente para nada agora, porque efetivamente a gente está muito longe de 2022 e numa pandemia a gente não sabe nem ainda o grau, a profundidade, né, do estrago econômico. Mas nessa bifurcação, o governo tem o seguinte: o presidente preocupado com essa possível, né, com esse possível alavancamento de popularidade dele via aumento de gastos pelos recursos, né, para o auxílio emergencial, ou ele fazer aquilo que foi uma das plataformas eleitorais dele, daquele grupo que o apoiou por conta do Paulo Guedes. Ou seja, com um projeto mais liberal, com um projeto mais de privatizações, com um projeto mais de austeridade, com um projeto de corte de gastos, com principalmente também corte na estrutura pública, ou seja, com a redução do tamanho, né, do Estado brasileiro. Então são duas visões que se chocam. A visão do presidente da República hoje, ela vai, né, de encontro, ou seja, ela se choca com a visão do Paulo Guedes. Ou seja, o que nós vamos ter aí? O presidente, então, se sobrepondo ao Paulo Guedes e, então, decidindo fazer uma espécie de, né, Dilma 2, vamos gastar até não poder mais, né, sem a preocupação com o teto de gastos. Isso pode levar o Brasil para uma catástrofe econômica. A gente pode voltar a um quadro semelhante ao de 2015 ou até pior, mas com o Bolsonaro ali pensando, né, a curto prazo em 2022 nas suas eleições, ou o Bolsonaro cortar esse auxílio emergencial e começar a colocar em prática, após a pandemia, né, a pauta do Paulo Guedes, ou seja, equilíbrio fiscal, mais austeridade, corte de gastos, etc. O problema é que, uma vez que você deu esse auxílio emergencial de R$ 600, muitas famílias brasileiras, é verdade, saíram da miséria, saíram inclusive da linha da pobreza. Muitas famílias brasileiras, e aí vejam como o Brasil é difícil, né, Nathalie? Como o Brasil é um país complexo e difícil, né? Como é difícil governar o Brasil quando você é competente, como é mais difícil ainda quando você é incompetente, que é o caso do presidente brasileiro atualmente, né? Com R$ 600, você conseguiu tirar muitas famílias da linha da pobreza e conseguiu, inclusive, aumentar a renda de muitas famílias. Muitas famílias que não tinham a renda próxima a R$ 600, com o auxílio emergencial, aumentaram de renda. Então você conseguiu, com o auxílio emergencial, agradar uma faixa muito pobre da população brasileira e, ao mesmo tempo, ajudá-la, e isso era necessário. Agora, se você mantiver R$ 600 até 2022, o Brasil não aguenta, o Brasil estoura. Não dá, é um gasto muito grande. R$ 600 para cada família, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Você não tem dinheiro suficiente para o governo fazer isso. A não ser que ele faça uma reforma tributária em que ele resolva aumentar a tributação para todo mundo, e aí ele vai ter outro problema, porque todo mundo vai ficar bravo de pagar mais imposto. Então, é uma situação muito difícil. E se ele cortar esse auxílio emergencial e seguir, então, aquele projeto liberal que o apoiou e também o ajudou a chegar à presidência, as pessoas que ganhavam R$ 600 vão deixar de ganhar R$ 600, vão ficar insatisfeitas, vão empobrecendo, com certeza vão deixar de apoiá-lo e ele vai ter queda de popularidade. Porque a gente tem visto ainda, Nathalie, principalmente nas análises mais recentes sobre popularidade do Bolsonaro, que a gente teve uma mudança considerável e bastante interessante nas faixas de apoio. O Bolsonaro, ele perdeu apoio na classe média e ele perdeu apoio entre principalmente classe média alta e os mais escolarizados. Apoio que ele tinha nas eleições.
E ele ganhou apoio em faixas que ele não tinha na época das eleições dos mais pobres, por conta efetivamente do auxílio emergencial. Então, a gente teve uma mudança de aqueles que foram os principais votantes do Bolsonaro estão deixando de apoiar. E uma faixa da população começou a apoiá-lo por conta do auxílio emergencial. Qual é a conclusão que a gente pode ter em termos de análise política? Que o Bolsonaro tem um apoio extremamente frágil hoje. Ele tem um apoio que é daqueles que só o apoiam por causa do auxílio emergencial, portanto não é um apoio ideológico. É um apoio, eu te apoio porque minha vida melhorou com esses R$ 600. Eu não gosto de você, como muitas pesquisas demonstram, que inclusive, né, as pessoas que foram perguntadas responderam, né, ele fala muita besteira, etc. Mas ele está pagando esses R$ 600. Só que você não tem aí um apoio fixo, então é um apoio que depende desse dinheiro. Depende desse dinheiro. E ele perdeu principalmente uma faixa que foi importante nas eleições, que era a classe média e os mais escolarizados, né? É interessante também analisar essas pesquisas, Nathalie, que inclusive ele está perdendo cada vez mais, isso vai ser um tema que a gente vai discutir ainda aqui, cada vez mais o apoio entre as mulheres. Né? Ou seja, o apoio entre as mulheres para o Bolsonaro tem caído muito fortemente, ele ainda resiste no apoio masculino de homens, mas o apoio feminino cada vez mais baixo. Então o Bolsonaro está numa situação extremamente difícil. Por quê? Ou ele gasta e arrebenta o gasto público brasileiro, a não ser que ele faça uma reforma tributária, como eu disse, extremamente pesada, aumentando impostos e, portanto, extremamente impopular, ou ele para com o auxílio emergencial e começa a fazer a própria, né, proposta do Paulo Guedes. E aí ele vai ter que arcar com queda de popularidade. Ou seja, o Bolsonaro está bem naquela situação. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E nesse meio de tudo, o Brasil vai muito mal, obrigado, né? Porque é uma escolha em que ou você coloca de novo na pobreza uma população muito pobre e que depende muito desse auxílio emergencial, sendo que os dados da economia são de projeção de crescimento muito lento, muito devagar, né? Como você muito bem já falou, Nathalie, em vários momentos aqui, ou ele simplesmente continua a dar esse auxílio emergencial, se torna um grande populista gastador, arrebenta as contas públicas brasileiras e aí vai acabar fazendo com que a gente entre numa crise econômica mais grave ainda. Como a Aline acabou de falar aqui, é exatamente isso. O problema, Aline, é o Bolsonaro. O problema é o Bolsonaro. Talvez terminando a pandemia a gente tenha uma solução sobre este problema chamado Bolsonaro, porque hoje o presidente da República atrapalha. Ele atrapalha principalmente, né, a recondução do país em termos econômicos, como atrapalhou no combate à pandemia. Mas é uma situação curiosíssima, porque é isso que a Nathalie muito bem falou em termos econômicos. Ou segue o Paulo Guedes, ou segue o Bolsonaro querendo ser presidente. E quem é presidente é o chefe. E aí o Paulo Guedes pode ser demitido a qualquer momento, na verdade, né? E o mais engraçado aqui, na verdade é uma provocação aí para vocês. Eu acho engraçado quando a gente começa a discutir, né, se nós vamos seguir o caminho de um país liberal ou um país desenvolvimentista, qualquer coisa do tipo, porque justamente nessa bifurcação que a gente está comentando, vai surgir, por exemplo, se o Bolsonaro decidir ficar com o Paulo Guedes, a gente começou a ter, né, é um movimento, eu diria até recente, né, de uma direita diferente no país, de um movimento liberal diferente no país, só que começa tudo a degringolar, ou seja, começa a ir para um lado um pouco negativo, de certo modo, quando a gente começa a olhar as adoções ou as falas do próprio Paulo Guedes. Então, na verdade, de novo, a gente coloca o liberalismo, neoliberalismo como um grande vilão. E será que é mesmo? A gente de fato adotou uma política neoliberal? A gente seguiu os postulados liberais? Ou a gente conseguiu ser um país liberal? Então, essas são coisas que eu acho que a gente deveria pensar. E lógico, fazendo aqui até o meia-culpa aqui, que eu acho importante, nós somos um país desigual e que muitas políticas, de certo modo, liberais, às vezes, se adotadas no momento errado ou com a condução errada, você acentua ainda mais a pobreza, a desigualdade do país. Mas quero lembrar para vocês, tá? Não tornem o liberalismo, os momentos liberais, como algo demoníaco, demonizem esse tipo de movimento, porque existem fatores positivos que a gente pode tirar. A gente tem lições positivas do mesmo modo como a gente tem lições negativas, porque muito, quando a gente olha para a parte
desenvolvimentista, é fácil para o governante acionar o quê? A máquina de impressão, imprimir moeda para poder se reeleger. Por quê? Porque não é um imposto legislado. A gente não tem que ir lá no Congresso debater. Eu imprimo moeda, eu me reelejo e aumento a inflação. Quem sofre sempre, por isso que eu diria que de certo modo, né, o grande debate, tanto para um lado como para o outro, é sempre o mais desfavorecido. E muitas vezes, né, o Brasil tem essa mentalidade, eu espero que mude um pouquinho, de certo modo, é que o liberal é malvado, que ele não está preocupado com o pobre. Né? Eu sei, tem políticas que são ruins? Tem, mas a gente tem que sempre ponderar, a gente não pode sempre levar para esse lado extremista, a gente não pode extremizar as relações, tá? Isso é importante eu falar para vocês, deixar isso também aí com uma provocação, porque eu sei, é do brasileiro a gente querer ter um Estado grandão que abrace todo mundo, porque a gente é um país desigual, isso é importante a gente falar. Guilherme, deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou de um modo aqui diferente, olha que bonitinho, olha. Como vocês acham que a taxação de heranças iria repercutir se acontecesse agora? Bia, rapidamente, aí se o Guilherme comentar, aproveita, Gui. A gente comentou um pouquinho sobre a taxação de heranças, né? Eu diria que o grande argumento contrário à taxação de heranças, principalmente aqui, principalmente nesse momento, ou principalmente no cenário que está o Brasil em termos econômicos, em termos de rentabilidade, aí a gente está falando de taxa de juros, que inclusive abaixou, né? Eu já tinha comentado para vocês há um bom tempo atrás, né? A trajetória aí do Bacen vai ser justamente de 2,5 para 2, e depois que a gente vai começar a subir as taxas de juros, porque é insustentável nesse país, tá? Até puxando a orelha aí de um grande amigo, Carlos, aí, que é da Suno Notícias, que falou para mim, não, a inflação não vai subir, a Selic não vai subir, mas enfim, eu ainda acredito que vai subir. Mas respondendo a Bia, como a gente tem, em termos de investimento, tá muito difícil, a gente tem uma rentabilidade muito pequena se comparar com os títulos de pouco risco lá dos Estados Unidos, né, os famosos T-bonds, né, é uma situação onde, se você faz uma reforma tributária taxando o mais rico e você começa a ver o movimento desses mais ricos deixando de investir no país, ou melhor, deixando de viver no país porque eles sofrem uma taxação, eles simplesmente vão olhar, bom, o país não é bom para ser investido, tem gravíssimas crises políticas, um cenário gigantesco de incerteza a gente não mensura, não dá um valor, a gente só sofre ela, a gente não tem como prever. O que eu vou fazer? Eu pego meu dinheiro, vou para as Ilhas Caimã, não tenho nenhum tipo de taxação, tchau, tchau, Brasil. E o Brasil, infelizmente, é um país que depende muito, essencialmente, de investimento externo. A gente acaba com uma das fontes de financiamento ou de investimento para o próprio país. Eu diria que agora não é o momento de se pensar nesse tipo de política, ela é temerária por conta desse tipo de movimento. Talvez lá para frente seja uma medida interessante, sim, de fato, mas tudo tem que se adaptar, tudo tem que trazer para essa realidade tupiniquim, de certo modo. Diga lá, Guilherme. Essa é uma pergunta que sempre vem à tona, né? Quando a gente fala de sistema tributário brasileiro. Mas a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, primeiro, o sistema tributário brasileiro ele tem problemas, principalmente em relação aos impostos que são regressivos e que são injustos, principalmente com as pessoas que têm menos dinheiro e que pagam mesmas alíquotas, né, das pessoas que têm mais dinheiro. A gente precisa de uma reforma tributária em que você, primeiro, amplie faixas de isenções no imposto de renda, né, discutindo se deve retirar, né, as deduções de educação e saúde, mas, enfim, a questão é muito complexa porque envolve aí uma série de temas que a gente ficaria horas e horas aqui discutindo, mas eu vou ser assim bem sintético, porque é uma reflexão bem importante, bem profunda, no fundo. Primeiro, parte do fato, e aí eu vou deixar só isso para vocês pensarem, para vocês também discutirem e refletirem, parte do fato que é muito, né, inadequado e injusto que a gente tenha uma estrutura no capitalismo que nós criamos hoje, que é o capitalismo financeiro rentista, e que você tenha a possibilidade de pessoas serem bilionárias. Ou seja, que a riqueza do mundo esteja na mão de 1%, 2%. Isso já é uma anomalia. Isso é uma anomalia, né? Ou seja, a gente devia pensar pelo menos um pouco como isso aconteceu, entender por que isso aconteceu e estabelecer aí medidas, regulamentações para que isso fosse evitado, né? Não tem cabimento, por exemplo, uma pessoa ter 140 bilhões ou uma pessoa que nem o dono da Amazon, que efetivamente
É impossível até ele, como ser humano, gastar o dinheiro dele. É impossível. Ao mesmo tempo que você tem distorções no planeta que são grotescas. Então, já é uma doença do mundo, uma doença de como nós nos organizamos, né, hoje no planeta, com uma forma capitalista extremamente complicada e que favorece isso. Então, não é aqui, né, por favor, e aí até, né, para a Nathalie também me entender bem, não é aqui fazer uma coisa de vamos acabar com o capitalismo, não é isso, mesmo porque o capitalismo tem diversas fases e o capitalismo pode se transformar, mas você precisa pensar justamente, né, essa ideia principalmente do capitalismo financeiro rentista hoje, que o dinheiro fazendo dinheiro, em abstrato, o dinheiro fazendo dinheiro e você tendo essas grandes fortunas e grandes concentrações de dinheiro num mundo que é extremamente desigual, não é só o Brasil que é desigual, o planeta é desigual. Isso é muito grave. Agora, em termos práticos, então essa foi mais a reflexão mais filosófica, né? Mas em termos práticos, para a curto prazo, você taxar grandes fortunas no Brasil, pouco vai resolver. Porque primeiro você vai, como a Nathalie bem disse, fomentar com que essas grandes fortunas saiam do Brasil e migrem para paraísos fiscais, onde elas não vão ser tributadas, como aconteceu, por exemplo, na Europa, né? E você não vai, né, resolver o problema de grandes fortunas serem formadas. Então, iria resolver muito a gente taxar grandes heranças aqui para distribuição de renda no Brasil? Creio que não. Claro que eu falo aqui sem ter dados para vocês e pesquisas profundas sobre isso, mas a gente sabe nas discussões que são feitas sobre isso que, no fundo, a taxação de grandes fortunas ela passa por muito mais um argumento ético do que prático em relação à distribuição de renda no Brasil. E aí eu concordo completamente, é imoral você ter, né, um sistema brasileiro em que, como a Nathalie já falou muitas vezes, comprar um iate você não vai pagar imposto e você simplesmente paga imposto quando compra uma bolacha Traquinas, que é o exemplo que ela gosta de usar. Então, nesse sentido, é antiético, é imoral, é um absurdo você ter justamente no mundo tão poucos com tanto e muitos com nada. Mas em termos práticos, né, no sistema tributário brasileiro, hoje, taxar grandes heranças é mais uma plataforma política, né, política em relação a bandeiras ideológicas do que efetivamente prática, em termos de com isso você ter uma melhor distribuição de renda no Brasil. O que a gente tem que, na verdade, discutir essa série de impostos que são, como por exemplo a CPMF, horrorosos em termos de distribuição de renda, porque são muito mais pesados para quem é mais pobre e muito mais leves para quem é mais rico, aquela velha história. Se a gente vai comprar a bolacha Traquinas e a pessoa ganha 20 mil reais, ela vai pagar o mesmo imposto da pessoa que ganha 300 reais por mês. Então, esse é um problema sério. A gente precisa, na verdade, mexer na estrutura do sistema tributário brasileiro com mais profundidade. Por isso que muito se criticou essa proposta de reforma tributária do governo, que foi uma proposta ridícula em termos, né, de alteração e inovação. Só a junção de PIS/COFINS e nada mais, né? E a proposta do Paulo Guedes ainda em fatiar essa reforma tributária. Então, o problema é mais profundo do que a gente imagina, né? Ou seja, é mais grave do que a gente imagina. Então, essa questão da taxação de grandes heranças, fica aí, né, primeiro essa questão da reflexão filosófica sobre, né, é complicado um mundo com bilionários, será que a gente vai mudar isso ainda no mundo? Isso tem muito mais a ver, não é a ver com liberalismo, desenvolvimentismo, capitalismo, isso tem a ver com a natureza humana e outras discussões que a gente mais profundamente poderia fazer aqui em termos sociológicos, antropológicos e jurídicos, inclusive. Mas, em termos práticos, a taxação de grandes fortunas aqui no Brasil seria uma medida ética, né? Mas que em termos de praticidade e que em termos justamente de impacto teria um impacto baixo, não resolveria, tá? Sendo que ainda correria esse risco, do que como a Nathalie bem disse, de fortunas saírem do Brasil. Se você tem dinheiro, você pega, coloca a sua conta em outro lugar, paraíso fiscal, não vai ser tributado. Por isso que, inclusive, né, vale a pena aqui para a gente fechar o raciocínio, seria muito adequado que o sistema internacional, né, o sistema, sempre pensando, o capitalismo não é só estatal, soberano, é um sistema global, global, internacional. Aí vocês devem ter aprendido, formado lá desde Bretton Woods, até depois do choque da década de 70 com
com a quebra do padrão ouro-dólar. Mas a questão é o seguinte, esse sistema internacional, por exemplo, precisaria também combater esses paraísos fiscais, como a União Europeia fez com a Suíça, né? A União Europeia ali fazendo um esforço para justamente pressionar a Suíça para que a Suíça não tivesse mais contas sigilosas, ou seja, para evitar justamente o que enriqueceu a Suíça e o que fez a Suíça ser um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha dinheiro ali de todo mundo, né? Dos aliados, dos nazistas, né? Tinha dinheiro de todo mundo. Então, o dinheiro no banco a gente não bombardeia. Bombardeia a gente, mas banco não bombardeia. E a gente precisaria ter o sistema internacional também fazendo essa pressão para acabar com Ilhas Caimã, para acabar com justamente esses paraísos fiscais que acabam facilitando, né? Mas, por exemplo, a gente teve o caso do Gerard Depardieu, né, que tirou toda a fortuna dele da França, inclusive se naturalizou cidadão russo, para justamente não pagar imposto na França, né? E ele foi para a Rússia, onde os impostos seriam menores, levou a fortuna dele para lá. Então, é um problema muito grave, mais complexo e mais profundo que a gente imagina. Então, Bia, espero que a gente tenha respondido aqui a sua pergunta, a gente tenha comentado aí um pouquinho, embora é um assunto que muitas vezes sempre aparece aqui, a gente sempre acaba comentando, né? Temos 10 minutinhos, Guilherme, aqui eu tô até brincando, tá parecendo até um programa de rádio, assim, estamos com várias etapas, perguntas e respostas. Eu queria fazer uma brincadeira para a gente entrar num assunto que na verdade é sério, né? Eu costumo chamar, as pessoas costumam chamar, né, aquele bate-bola jogo rápido, né? Então eu queria ler para você, Guilherme, na verdade, 5 frases que foram ditas aí por políticos, tá? Ou pessoas que estão no governo, a respeito de um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho na segunda parte, que são as mulheres, né? Então, já convido as mulheres que estão aqui também assistindo a se manifestarem com relação a esses posicionamentos. A brincadeira aqui é a seguinte, eu leio a frase, o Guilherme tenta adivinhar de quem é, né? Quem quiser aqui também adivinhar, fiquem à vontade, né? Então vamos começar com a primeira dela, né? Ela é um pouquinho mais famosa, talvez vocês devam se lembrar, né? Ela queria dar um furo, né? Ela queria dar o furo. Quem disse isso? Jair Bolsonaro. Bom, então a gente tem uma primeira frase, né? Não preciso falar que o furo, né? Ele estava se referindo a outra coisa. Tivemos também uma outra pérola, conhecida como aquela mulher lá é feia mesmo, numa tentativa de tentar atender o seu chefe. Quem disse isso? Ministro Paulo Guedes. Temos mais uma pérola para vocês, a de número 3. Hoje, um homem olhar para uma mulher já é tentativa de estupro. Quem disse isso? Ministro Ernesto Araújo. Quarta frase. As meninas lá na ilha do Marajó são exploradas porque não têm calcinha. Não usam calcinhas, né? Porque são muito pobres. A dica aqui foi uma própria mulher que disse isso. Acho que como mulher a gente teria que ter um pouquinho de vergonha para falar isso. Quem disse isso? Não, e ainda ganha uma estrelinha, né? Porque além de ser mulher, ela é responsável pela pasta de direitos humanos do governo, né? Nossa querida Damares. Sua querida. E por Queridíssima. fim, para falar que a gente não fala mal só do governo ou que é uma situação que só acontece nesse governo, mas como é uma coisa enraizada, né? Como é um problema que nós brasileiros temos que enfrentar. E diria não só os brasileiros, tá? No mundo. A gente tem que começar a valorizar não só as mulheres, como toda a diversidade que a gente tem. Então, vou deixar mais essa quinta aqui. Não sei se o Guilherme vai acertar. Uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Ela tem que ser submissa porque ela gosta, né, dele. Saudoso ex-presidente Lula. Então, meninos, a gente deu aqui 5 exemplos, né, de frases, eu diria aí, pesadas, né, com uma conotação difícil, né, para quem é mulher ver isso, né, ouvir isso, falar, mas que infelizmente é uma realidade, né? O Guilherme pode até bem falar de dados aqui de quantas mulheres morrem, né, por dia, às vezes por minuto, né? Quantas mulheres são assediadas e isso teve uma implicação jurídica essa semana que a gente vai comentar com vocês. Aqui eu vou falar mais como, né, professor de direitos humanos que eu sou, do que efetivamente, né, como homem, porque como homem me sinto envergonhado e mal em falar sobre isso.
porque efetivamente é muito triste, né? A gente ter pessoas que são representantes, né? Que são aquelas que deveriam dar o exemplo, porque o que elas falam repercute, né? E que tem essas falas que são canhestras, que são tacanhas, que são horríveis, né? Mas que são sintomáticas porque simplesmente, né, escancaram o país que a gente vive, que é um país machista, homofóbico, racista. Ou seja, a gente tem que fazer um inventário muito grande sobre algumas coisas no Brasil e mudar alguns, né, estereótipos que a gente tinha sobre o Brasil. Brasil, país do carnaval, democracia racial, né, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, samba, futebol. Ou seja, a gente começar a olhar o Brasil com os olhos que a gente deve olhar e não os olhos daquele Brasil do Zé Carioca, do homem cordial, né, da democracia racial e assim vai, né? O Brasil é um país racista, o Brasil é um país homofóbico, o Brasil é um país machista, o Brasil é um dos países do mundo que mais mata mulheres. Aliás, eu tenho, né, aqui, infelizmente, nenhum orgulho em falar de rapidamente, alguns marcos do Brasil em relação, né, aos direitos humanos das mulheres, os direitos humanos voltados para as mulheres, dizendo que, para quem não sabe, né, o grupo de maior vulnerabilidade do planeta em relação às violações de direitos humanos são as mulheres. Não são negros, não são índios, não são, né, minorias étnicas em si, são as mulheres. As mulheres são as que mais sofrem violações de direitos humanos ao longo do planeta, ou seja, no mundo inteiro, com problemas sérios como violência doméstica, casamento infantil, estupro como arma de guerra, estupro como um instrumento de genocídio, né? A má representação em termos políticos. Basta vocês verem que no governo Bolsonaro quantas mulheres temos. No governo Bolsonaro você não tem quase nenhuma ministra. Você tem a Damares, a Tereza Cristina e olhe lá. Né? Ou seja, na estrutura do governo brasileiro você não tem mulher. Aliás, se vocês, né, pegarem para ver, a gente tem um dado muito ruim, que é o dado de representação política global, né? Ou seja, as mulheres elas têm, na verdade, uma subrepresentação no planeta. O mundo é governado por homens. Ou seja, praticamente 90% dos líderes políticos do planeta são homens. Então vocês podem imaginar, principalmente as mulheres, que as regras são feitas por homens. As regras que principalmente impactam na vida das mulheres são decididas por homens. Quem decide se o aborto deve ser regulamentado da maneira XYZ são homens. Quem decide sobre o divórcio são homens. Quem decide sobre diversos assuntos das mulheres são homens. Então, isso é muito grave, é uma distorção que tem no planeta, porque o planeta inteiro foi, né, conduzido por uma estrutura patriarcal, uma estrutura machista. Bom, basta vocês verem, vocês que estudam, né? Se vocês compararem quantos autores vocês têm comparado com as autoras, vocês vão ter um massacre, né, masculino. Na filosofia, um massacre de homens em relação às mulheres. Na economia, um massacre de homens em relação às mulheres. Na política, um massacre de homens em relação às mulheres. Né? Ou seja, coisas que a gente precisa aí começar a pensar mais profundamente, de uma maneira mais reflexiva, para entender o tamanho do buraco. Aliás, só uma curiosidade, Nathalie, para quem não sabe, a palavra histeria vem do grego histeros, que significa útero. Né? Porque antigamente se acreditava que só a mulher era histérica. Só a mulher poderia ser histérica porque a mulher era só emoção, então, portanto, ela era sujeita a surtos histéricos. O homem jamais poderia ser histérico porque o homem era o detentor da razão. Daí, justamente, a palavra histeria representar, na verdade, uma derivação do grego que significa útero. Só para vocês terem noção do grau de profundidade do problema. Né? O primeiro documento global a ter a palavra gênero foi em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, 1948 anos contados no calendário cristão para a gente chegar ao ponto de falar, olha, as mulheres também importam. Né? Então, nesse sentido, essas frases representam uma grave situação não só no planeta, mas no Brasil. O Brasil tem marcos terríveis. O Brasil é um dos países com o maior número de casamentos infantis do planeta. O Brasil é um país que mais mata mulheres, né, é o quinto, um dos 5 países que mais mata mulheres no planeta. A cada 2 segundos, uma mulher no Brasil sofre violência
né, moral ou física. A gente tem dados terríveis também em relação a transgêneros, né? O Brasil é o país que mais mata transgêneros do planeta, né? Para quem acha que o Brasil, por exemplo, não é homofóbico, né? Que isso não é problema e que o presidente falar que ele fraquejou quando ele teve uma filha é engraçado, né? Que isso é engraçado e é motivo da gente dar risada e falar, haha, ele fala o que as pessoas pensam. Não, infelizmente ele retrata uma situação de extrema violência, né? Estas frases que a Nathalie na verdade leu são frases violentas, né? Carregadas de violência, preconceito, discriminação, né? E claro também, né? De vidas perdidas, né? Imaginem vocês, a nossa ministra de Direitos Humanos, falando que o problema na Ilha do Marajó é que as meninas não usam calcinhas, que se elas usassem calcinhas, elas não transariam e não transando, elas não engravidariam. Olha o nível, né? Olha o nível. Então, quando a gente, inclusive, critica esse governo, não é criticar por conta assim de você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo. É porque o governo é muito ruim. Porque o governo é muito ruim mesmo. São pessoas incapacitadas, incompetentes, que estão em cargos que jamais deveriam ter chegado, mas que chegaram por diversas razões extremamente complexas que a gente pode discutir ao longo de todas as nossas conversas e encontros aqui. Mas é realmente uma situação muito grave e a gente precisa começar no Brasil a se posicionar, mulheres, claro, homens também, e resolver isso principalmente com educação, né? Aquela coisa que não é chavão, não é clichê, coisa nenhuma, é educação para a gente ter uma sociedade menos machista, porque o machismo ele mata, ele machuca, o machismo ele é violento, o machismo ele é sinônimo de violência. Então, nesse sentido, que a gente busque principalmente sair desse lugar comum para que a gente dê o primeiro passo, que é aceitar o fato de que o Brasil é um país extremamente violento, machista, que o feminismo é importante, que o diálogo é importante e que a gente precisa estabelecer aqui justamente não só essa desconstrução de uma estrutura extremamente machista, mas a construção de um país mais igual para as mulheres. Ou seja, a gente sabe, né, Nathalie, você pode muito bem dizer isso, você que também é do meio, o meio acadêmico é um meio super machista, né? Quantos professores, vocês todos que estão aqui na live, fazem faculdade, etc., contem nos dedos o número de professores em relação ao número de professoras. Se a gente for efetivamente também pegar dados de número de doutores e mestres no Brasil, muito mais homens do que mulheres. Mas eu gosto de falar, né, para todos os meus alunos, quando eu dou aula de direitos humanos, que pior situação no Brasil, um feixe de violações no Brasil, é quando você tem uma pessoa aqui no Brasil que é mulher, porque ela vai sofrer o preconceito por ser mulher, que é negra, porque ela vai sofrer, além do preconceito por ser mulher, o racismo que é existente na sociedade brasileira, homossexual, que ela vai sofrer ainda o preconceito pela opção sexual dela num país extremamente homofóbico, feia para os padrões estéticos da sociedade. Quando você tem, por exemplo, um ministro falando, ela é feia mesmo. Então, para os padrões estéticos da sociedade, ela vai ter que enfrentar também mais ainda, né, preconceito. Então, eu gosto de falar de uma maneira muito triste, na verdade, que quando você tem uma mulher no Brasil que é feia para os padrões estéticos da sociedade assim valorizados, gorda, homossexual, negra, ela é um feixe de violações. As barreiras que ela vai ter que enfrentar na vida são muitas barreiras que eu, como homem, por exemplo, tenho a plena consciência de que não precisei enfrentar, né? Então, nesse sentido, é muito triste a gente ter isso no Brasil, e pior, mais triste ainda, você ver quem devia governar o Brasil, administrar o Brasil, com esse conjunto de frases estúpidas, com esse conjunto de frases que, na verdade, representam muito, né, o que é esse governo, e como esse governo não tem trabalhado para reduzir o machismo, para reduzir. O Bolsonaro teve, inclusive, uma frase que é, em termos econômicos, que é sua área, Nathalie, uma frase estúpida até não poder mais, né? Não queria que o Brasil se tornasse um paraíso para os gays. Ou seja, ele falou, se você quiser vir para o Brasil para transar com uma mulher, seja bem-vindo. Né? Se você for homossexual ou vir aqui para transar com um homem, não seja. É uma frase assim, é uma frase de um nível que é tão baixa e tão grotesca que é até difícil de escutá-la e sobre ela falar. Mas ela é estúpida em termos econômicos também, né? A parada gay traz vantagens econômicas
enormes para qualquer cidade. O São Paulo é uma cidade que ganha muito com a parada gay. São Paulo é uma cidade que tem investimentos por conta disso, né? E acaba sendo um trunfo econômico muito grande, um evento importantíssimo no mundo de pluralidade, tolerância, e ao mesmo tempo um evento que tem ganhos econômicos. Aí você percebe o grau de estupidez, né, do nosso presidente da República, né, que é perdido aí nos preconceitos internos dele, na homofobia dele e, claro, na impossibilidade de enxergar um pouquinho mais além. Mas, enfim, realmente, a gente precisa no Brasil fazer um passo muito grande, que é desconstruir, no sentido de admitir o Brasil é racista, o Brasil é machista, o Brasil é homofóbico, para a partir daí a gente construir políticas públicas. E só para fechar, a gente trouxe esse assunto, a Nathalie fez questão de trazer esse assunto, porque o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o governo Bolsonaro, porque efetivamente o governo Bolsonaro não tem feito, né, medidas, não tem tomado medidas que visem justamente a reduzir, né, a violência contra as mulheres, que infelizmente tem aumentado no Brasil. Mas indo um pouquinho para o cenário internacional para a gente fechar aqui, né, Guilherme? O Guilherme está cansado já, tadinho. O pessoal pediu para comentar aqui, para a gente fechar, um pouquinho das eleições americanas. Só para dar abertura aqui nesse assunto, eu vou sugerir para vocês, tem um site, depois quem quiser, na verdade é uma página, tá dentro da The Economist, onde vocês podem acompanhar a evolução aí, eu diria que quase diária, dos dados referentes às eleições americanas. Então vocês conseguem aí monitorar como que está o Joe Biden e principalmente o Donald Trump, que são os principais aí oponentes, né? E a revista, né, o jornal está fazendo assim, um excelente trabalho, vocês acompanham, eles têm assim, os colégios eleitorais, as estimativas. Então, quem quiser pode ir, tá? Eu posso passar para vocês, pode olhar esse site, essa página, que é muito interessante vocês terem previsões do que vai acontecer. Para quem estiver mais aí a fim de dar um Google, chama Forecasting the US Elections, tá? Então vocês podem ali acessar, só para dar alguns dados aí, se o Guilherme quiser comentar, para vocês terem ideia como que tá, né? A chance de ganhar nos colégios eleitorais, né? Então a gente tem o Joe Biden aí com 89% de ganho, e o Trump aqui 11%. Ó, só para vocês terem ideia, antes, eu acabei de olhar algumas horas atrás, estava 90% e 10%, então já teve uma pequena alteração para vocês verem como é muito dinâmico, tá? Eles estão sempre acompanhando, né? A chance de ganhar votos, né? A maioria de votos aqui, a gente tem o Joe Biden com 97% e o Trump só com 3%, né? Na maioria de votos. O que significa que, se a gente olha esses dados hoje, né? Então, dia 10/8, Joe Biden está democraticamente eleito, né, não só pela maioria de votos, como a maioria aí dos colégios eleitorais. E como o Guilherme já disse numa outra ocasião, estados que tipicamente ficam em cima do muro já estão tendendo ali a seguir ou a, né, eleger ali o próprio Joe Biden. Então eu diria que hoje, tá, falando para vocês, a menos que o Trump eventualmente descubra a cura para o Covid, a cura para a economia, etc., o que eu acho muito difícil, o Joe Biden aí vai ser o nosso novo presidente dos Estados Unidos e que muito vai entrar na rota de coalizão com o pensamento brasileiro e o nosso aí Trump Tower e afins e hamburguerias e afins que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então isso é importante a gente falar para vocês e é um site super aí bacana para quem quer acompanhar de fato as eleições, né, dados, etc. Vocês podem baixar, se divertir aqui com essa parte. Mas diga lá, Guilherme. Acho que você já disse bastante aí, Nathalie, sobre como está o cenário, mas acho que só é bom a gente sempre falar que há uma grande preocupação em relação ainda ao voto presente, né? Porque, como a gente sabe, as eleições americanas, o voto nos Estados Unidos, ele não é obrigatório. Então você tem aí um problema, né? Essas estimativas vão ter que lidar com o dia da votação, que é o dia da votação, numa votação em que você ainda tem um cenário de pandemia e, ao mesmo tempo, você pode ter um dia, né, muito chuvoso. Isso tem impactos, por incrível que pareça, né? Não é bobeira, não. A gente tem, inclusive, estudos sobre isso, né? Um dia chuvoso, um dia mais frio, quem é que tende mais, qual é o eleitorado? O eleitorado dos democratas é mais jovem, os republicanos mais velhos, o que impacta, o que leva a votar. Então, o que a gente vai ter agora é o seguinte: daqui para frente, a análise que eu faço você tem um cenário
muito propício para o Joe Biden. O Joe Biden praticamente ele tem aí uma dianteira, né, aberta em relação ao Trump que dá para ele algum conforto. Então, qual é o trabalho do Joe Biden daqui para frente nestes menos de 100 dias que a gente tem para as eleições americanas? É tentar convencer o voto que ele tem a se converter em voto nas urnas mesmo. Ou seja, evitar que os americanos no dia não deixem de votar. E, inclusive, o Biden vai ter um desafio que é evitar a euforia e evitar o já ganhou, no sentido de já ganhou, eu não preciso votar, o Biden ganhou, eu não vou nem lá votar. Ou seja, o Biden ele vai precisar fazer com que o eleitor dele vá votar. Vá votar. Então esse é o grande desafio agora, né? Esse é o grande desafio, porque justamente já temos um cenário praticamente que conduz aí a uma tendência de vantagem ampla do Biden, que precisa então ser concretizada nas urnas. Se o Biden conseguir concretizar, ele está eleito como tudo indica. Né? Isso vai trazer consequências para o Brasil. É claro que os Estados Unidos não vão rifar o Brasil, porque se os Estados Unidos rifarem o Brasil no sentido de agora vamos dar as costas para o Brasil, a gente tem a China, a gente tem a Europa, a gente tem outros meios. Então os Estados Unidos não farão isso, mas muito provavelmente vai entrar numa rota de colisão, um choque muito grande, com principalmente algumas pautas que internacionalmente no Brasil vão muito mal, obrigado, como o meio ambiente. O meio ambiente que é talvez a principal pauta hoje internacional que envolve o Brasil além do Covid, em que o Brasil está fazendo tudo errado. Absolutamente tudo errado. Né? Tudo errado. Aliás, muito curioso que hoje a gente teve o governo, Nathalie, falando que vai fazer uma série, né, de cortes na área do meio ambiente para efetivamente dar maior mobilidade para o governo em relação ao meio ambiente, né? E trazer também mais investimentos com maior produtividade e racionalidade. Curioso que o governo simplesmente fala isso em trazer mais dinheiro quando ele rifou o Fundo Amazônico, que era um dinheiro sem precisar você dar retorno, ou seja, era um dinheiro dado, de graça. Ninguém não era empréstimo, estavam sendo dados. Ou seja, o Brasil disse, não quero. Eu sou muito bonito, eu sou muito bacana, eu não preciso de dinheiro. Né? Ou seja, e agora o governo falando, e precisamos trazer mais investimentos. É estúpido, né? Ou seja, você tinha dinheiro de graça e você jogou fora. Então agora você vai lutar por investimentos. Lembrando também que se a gente pegar alguns dados, o Brasil ele realmente efetiva menos de 5% das multas ambientais dadas. Ou seja, todas as multas ambientais que o Brasil aplica, menos de 5% delas são concretizadas, ou seja, menos de 5% do retorno do dinheiro dessas multas. Então o Brasil está fazendo uma lição de casa horrorosa, mal feita, péssima. Isso vai ter um impacto com a vitória do Biden. Vai ter um impacto com a vitória do Biden. Vamos ver como vai ser para frente em relação aí, né, às eleições americanas. E só para fechar o outro assunto internacional, não sei se o Guilherme quer comentar mais alguma coisa dos Estados Unidos. A princípio, eu acho que é isso que a gente pode comentar por enquanto. Eu acho que o evento que mais chamou a atenção, né, em termos de catástrofe mesmo, foi a grande explosão que teve no Líbano, né? Ainda se discute se foi um atentado ou se foi um acidente, né? Eu espero, né? A gente espera que de fato foi um acidente, apesar de ser horrível de tantas mortes que teve, a destruição do porto, a destruição da cidade que já vivia um caos econômico, político, etc., e que foi acentuado, né, por conta da manifestação popular, das pessoas que foram na rua para tirar o governo e tiraram o governo, né? Até a gente teve aí a renúncia do primeiro-ministro, né, se eu não me engano. E vamos ver quais vão ser os desdobramentos, tá? Então isso está impactando, inclusive, algumas outras potências, o Guilherme pode até falar um pouquinho melhor, porque justamente tem um interesse na região, tem uma questão geopolítica importante ali que vai ser muito bem discutida, elevou, né, essa discussão por conta dessa catástrofe, desse evento. E eu queria chamar a atenção para o fato de hoje, né, que a gente, eu diria, nomeou aí o embaixador do Líbano, né, o Michel Temer, para fazer ali um aceno do Brasil, né, e acho que a gente não sabe se ri ou se chora. Lógico, não estou desmerecendo porque ele tem uma grande influência na comunidade libanesa, eu acho isso válido, mas é engraçado porque, né, a gente praticamente está tirando da tumba algo que eu acho que no momento que a gente está é meio surreal, é meio sem noção, mas enfim, né, pelo menos a gente tem um aceno de certo modo diplomático para o que está acontecendo, então acho que desse modo é válido.
Mas enfim, né? Vou deixar o Guilherme aqui comentar. Nathan, eu vou dividir o comentário em duas partes. A primeira parte em relação ao nosso querido Temer, né? E a segunda parte em relação ao Líbano e o problema no Líbano. Então, vamos para a primeira parte mais rápida, que é a do Temer. Bom, já é engraçado, para não dizer triste, você ter o presidente da República que falava que ia ser contra tudo que estava aí, etc., que criminalizou a política brasileira, dizendo que todo político brasileiro era criminoso, chamando o ex-presidente da República que precisa de autorização judicial para sair do país, porque ele tem um processo, é investigado, etc., não pode sair do país, né? Que ele precisa de autorização judicial do Brasil para o Poder Judiciário brasileiro para sair do país. É ridículo, né? Mas a gente sabe que o Michel Temer tem ascendência libanesa, o Michel Temer ele tem, né, uma reputação, né, na comunidade, né? Ele foi presidente do Brasil, então ele teria esse simbolismo, né, de representar a comunidade. Assim como, por exemplo, a Dilma Rousseff foi muito festejada, por exemplo, na Bulgária, quando ela foi eleita presidente do Brasil, né? Para quem não sabe, a Dilma Rousseff é muito famosa na Bulgária, né? Os búlgaros comentam que eles tiveram uma búlgara presidente do Brasil. São as identidades, né? Mas, de qualquer maneira, o interessante é imaginar isso, né? O presidente que batia no peito falando que é contra a corrupção, tendo que colocar alguém que precisa de autorização judicial para sair do país, para liderar a missão diplomática brasileira, né? Agora, em termos internacionais, em relação ao Líbano, claro, extremamente triste o que aconteceu, uma catástrofe, né, enorme, muitas vidas ali perdidas, e inclusive a gente não sabe efetivamente até que ponto a gente vai ter de efeitos, porque são gases tóxicos, né, que inclusive podem levar pessoas, né, à morte depois de um bom tempo, e inclusive ter aí consequências genéticas em relação até próximas gerações. Mas, de qualquer maneira, a questão do Líbano é uma questão muito complicada, porque essa incerteza e essa falta de respostas traz para a população libanesa que sofre um colapso econômico, que sofre com uma gravíssima situação econômica, né, uma piora na situação política também. Porque, como nós sabemos, nós estávamos prestes ao julgamento, né, um julgamento pela Corte Internacional que foi constituída, né, pelo Conselho de Segurança da ONU, via resolução, para julgar os, né, suspeitos de terem matado o Rafik Hariri, o ex-primeiro-ministro do Líbano, que seriam, então, né, relacionados ao Hezbollah, que é um grupo considerado por uma parte do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, como um grupo terrorista, mas que é, por outro lado, né, um grupo que tem ligações políticas no Líbano, né? O Hezbollah é praticamente um partido político no Líbano, assim justamente também, né, envolvendo a questão do Fatah, por exemplo, envolvendo aí a próprio Líbano, também a Cisjordânia. É uma situação extremamente complicada porque a incerteza sobre o que de fato ocorreu fez com que a população, que já estava extremamente insatisfeita, extremamente, digamos, passando por dificuldades, tivesse aí mais ainda para ela um elemento para deixar ela numa situação de maior instabilidade e maior incerteza pela frente. Ou seja, foi um atentado, foi uma resposta a esse julgamento, o que foi, né? O professor César aqui, grande César, colega nosso lá na FMU, lembranças para ele, César. É uma situação muito grave, porque realmente você vai precisar de uma ajuda internacional real para que as pessoas não morram ali de fome. A situação do Líbano é realmente caótica. A gente sabe que nessa explosão, inclusive, nós tivemos ali, né, nós tínhamos reservas ali de cereais, trigo, né? Ou seja, tínhamos ali comida, alimentos, né, que seriam utilizados também para a população libanesa. Então é uma situação muito grave que vai exigir aí realmente solidariedade internacional de uma maneira institucionalizada, com missões diplomáticas, recursos dados aí sem efetivamente a necessidade de retorno. Mas claro que também uma estabilização política e respostas. Respostas principalmente, foi um atentado, tinha algo a ver com esse julgamento, não tinha, foi uma trágica coincidência, o que foi efetivamente que aconteceu, né? E aí eu digo até que o presidente Macron foi responsável por
piorar a situação do primeiro-ministro libanês, que já era um primeiro-ministro muito fraco, porque antes mesmo do primeiro-ministro libanês, o Macron foi até o Líbano e andou sobre os escombros. Então a população libanesa interpretou isso de uma maneira, e claro, a gente compreende, né? Como não interpretar de outra forma? Você tem um presidente de uma nação estrangeira que vem aqui primeiro que o seu próprio ministro e anda pelos escombros do que o seu próprio primeiro-ministro. É claro que isso trouxe então uma insatisfação terrível em relação a um governo que já era fraco, que já vinha mal. Então não teve outra saída senão a renúncia do primeiro-ministro hoje e de praticamente quase, né, todos os que compunham a estrutura do seu governo. Vamos ver como vai ser o dia amanhã do Líbano, mas realmente é de se preocupar. Espero, né, que a gente tenha notícias melhores para a população libanesa que já sofreu e sofre tanto. E nisso tudo vale lembrar, o Brasil é a maior colônia libanesa do planeta, né? São Paulo é uma das maiores cidades libanesas do planeta, né? Que é um orgulho para a gente, né? E que a gente deveria valorizar como uma das características ricas do Brasil, que é toda a nossa diversidade, mas que infelizmente a gente mal sabe, esquece e às vezes reage com preconceito e racismo, né? Um grande exemplo aí, só para fechar da comunidade, foi inclusive para quem conhece ali o restaurante Ralinha, ali perto da região da Famosíssimo, né? Paulista, né? Famosíssimo. Se manifestou aqui, achei tão bonito, se manifestou aqui no Instagram, colocou à disposição, né? Eventualmente ali a parte, né, de alimentos e tal, eles têm muito isso no coração deles, acho que faz parte da tradição do próprio restaurante, então é bacana, a gente se manifestou. E outra, lembrando tudo isso que o Guilherme falou, a gente teve todo esse caos, né, toda essa situação, plus, né, mais o Covid, né, que lá não deixa de existir, né, é uma situação que ainda agrava, né, piora ainda mais a situação de todo mundo que está vivendo ali. Então, eventualmente, se você teve alguma escoriação ou algum caso mais grave, foi para o hospital, ainda você vai ter que enfrentar, né, a contaminação ali por Covid, que não deixa de existir, né? Então vamos torcer aí para que passe a dar tudo certo aí com o Líbano. Mas é isso, então, muito obrigada, uma boa noite para vocês, um bom descanso, e vou deixar aqui o Guilherme dar um tchau, dar os últimos comentários aqui dele para vocês. Fala, Guilherme. Também obrigado a todos, obrigado, Nathalie, como sempre, pela oportunidade dessa Imagina. conversa que é sempre excelente, enriquecedora. Espero ter, né, aí ajudado todo mundo também, Com junto com a certeza. Nathalie, a debater esses temas. Um abração, Guilherme, mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, gente. Tá? Até a próxima.